Gravando já, hoje é a nossa aula inaugural do curso de Cultura Organizacional, Mapeamento, Análise e Gestão da Mudança Cultural. Vamos começar. Sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre as questões introdutórias à cultura organizacional e desmistificar um pouco argumentos não tão sustentados sobre esse assunto, tá? Nossa aula tem aproximadamente 90 minutos de duração, um pouco menos. Hoje, aula 1, ambiência demandante, introdução à cultura organizacional. A primeira coisa que eu queria começar dizendo para vocês é o seguinte: essas são as literaturas que nós utilizamos e utilizaremos dispersas nos nossos slides, tá? Então, tudo que está aí nesse slide é o que a gente utilizou para fazer o nosso curso, além da experiência pessoal que a gente tem e dos cursos de formação que nós temos. Mas essas são as literaturas. Então, basicamente, nós estamos falando de Organização Dirigida por Valores, de Richard Bach, que é um concorrente nosso, mas ele tem um livro bacana para ser lido. Temos qualquer literatura sobre Edgar Schein, que fala sobre cultura organizacional, mas ele já está um pouquinho, posso dizer, não ultrapassado, mas já tem outros livros depois dele que são importantes serem lidos. Walking the Talk, que é uma literatura absolutamente imperdível. Diagnosing and Changing Organizational Culture, que é uma das ferramentas que nós vamos utilizar para medir assessment, de tipificação cultural. Gareth Morgan, sobre imagens da organização. O Magaldi e o Salib Neto, uma literatura brasileira sobre o novo Código da Cultura, um livro interessante para ser lido. A Força da Cultura Organizacional em Empresas Globais. Comportamento Organizacional, é um compêndio, e Medidas do Comportamento Organizacional, são 2 livrinhos que estarão presentes nas nossas slides. Além, óbvio, do HCM Bock, que nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje já, e dos nossos livros, né? O meu livro, As 30 Leis do Olho de Tigre, um livro sobre treinamentos comportamentais, dos quais eu tenho um capítulo, e os próprios referenciais de exemplaridade da primazia da gestão. Nós vamos colocar. Então, se eu pudesse pedir para vocês comprarem livros sobre cultura, seria esse slide aí, tá bom? Podem falar, viu, que eu me sinto bem quando vocês falam, tá? Eu me sinto menos abandonado, viu? Então, vocês podem falar, beleza, tal. Então, Pavani, tinha que pedir para a gente ler, né? Porque comprar eu tenho metade desses livros aí já. Então... Ah, você já tem? Então, tá bom. Vocês, quem já leu alguns desses livros aí, poderia dizer para mim? Oi, Pavani. Pode falar. Eu estou lendo o Walking the Talk, li o HCM Bock e o 30 Leis do Olho de Tigre eu estou lendo também. Quem está falando? O Oswaldo, né? Isso. Todos menos o treinamento comportamental. Tá. É o Tadeu, né? É o Tadeu próprio. Mais alguém aí? O Francisco Ok. está dizendo então vamos alguns livros. Quais são as... Pois não? O Francílio está escrevendo aqui que alguns já foram lidos. Código da Cultura, Organização por Valores. Por alguma razão, ele não está usando o microfone, né? Oi, Francílio, como vai? Acho que Francílio é lá da Unifor, né? Fortaleza, querido. Como vai? Tudo bem? Então, veja, vamos começar o nosso dia de hoje aqui, a nossa primeira aula, sobre ambiência que demandam a aplicação da temática cultura organizacional. E eu sempre costumo dizer que texto sem contexto vira pretexto. Então, vamos contextualizar por que o ambiente, por que falar de cultura organizacional hoje é mais importante do que nunca, eu diria, tá? Então, alguns slides clássicos que eu sempre utilizo, mas veja, esses 2 ideogramas abaixo aqui, juntos em chinês, significa a palavra crise. Mas para o chinês, na língua mandarim, representar isso, uma palavrinha, um ideograma sozinho, refere-se à palavra perigo. E outro ideograma sozinho refere-se à palavra oportunidade. Vou ligar meu ar aqui, senão eu não vou aguentar. E veja que coisa interessante. Para eles, expressar a palavra crise consiste numa oportunidade junto de um perigo.
Então, nós estamos vivendo esse momento, né? As organizações passarão por uma mudança do modus operandi que caberá a nós escolher. Nós vamos escolher privilegiar o perigo sobre o ponto de vista do nosso foco, ou nós vamos escolher privilegiar a oportunidade como nosso foco. O que os chineses dizem, o que a língua mandarim diz, é que uma palavra expressa uma ideia. E eu devo considerar tanto o perigo como a oportunidade. Considerar só o perigo seria um pessimista. Considerar só a oportunidade seria um ingênuo. Então, tem as duas coisas e nós temos que aproveitar as oportunidades e tomar cuidado com os perigos. Nenhum dos dois. Eu gosto muito desse slide porque mostra o quanto tudo que a gente sabia pode não significar mais nada no século XXI. Ou pode significar pouca coisa, né? Mas nada é meio radical, mas pouca coisa. Eu gosto desse tabuleiro, eu gosto dessa imagem, porque ela é paradigmática para mim. Eu, quando era garoto, jogava xadrez e joguei xadrez na escola, fui mesa 1 da minha escola, fui mesa 2, fui mesa 3, quem sabe como é que estrutura-se um jogo, um campeonato de xadrez. Tem 4 níveis de proficiência do jogador. Se eu sou mesa 1, eu sou um bom jogador. Se eu sou mesa 2, eu sou um jogador um pouquinho pior que o mesa 1. Mesa 3 e mesa 4. Funciona assim. São 4 categorias de especialidade. Então, eu, quando jogo com alguém da outra escola, mesa 1 joga com mesa 1. Mesa 2 joga com mesa 2. Mesa 3 joga com mesa 3. Mesa 4 joga com mesa 4. E eu tive medalhas em todas as circunstâncias. Eu fui desde mesa 4 até mesa 1 da entidade que eu representava. Ou a minha escola, ou o Senai que eu fiz. Eu fiz Senai, né? E eu fui um estudioso do xadrez. Eu aprendi, eu comprei livros, ganhei livros de xadrez, sei todas as saídas, conheço meio jogo, conheço fim jogo. Quer dizer, eu era um estudioso, né? O maior feito meu em xadrez foi que eu empatei com um campeão brasileiro, Mequinho, na época que ele jogava ainda, né? Então, ele fez uma simultânea lá na minha região de São Caetano do Sul e eu joguei com ele. E ele jogou com 30 caras ao mesmo tempo, assim. E ele me propôs um empate. E eu, cheio de honra, falei assim, ele não está com medo de jogar comigo. E eu capitalizei um empate com o Mequinho. Bom, enfim, eu me considero um jogador razoável de xadrez. E quando eu vejo esse fundamento, esse tabuleiro, eu me sinto extremamente desconfortável, porque tudo aquilo que eu aprendi de xadrez pressupunha um outro adversário só. Não pressupunha um terceiro adversário. A saída Ruy Lopes, que é uma saída clássica do xadrez, ela tem uma automaticidade de execução que pressupõe um único contraponto. Quando se faz um tabuleiro dessa natureza e acrescenta um terceiro jogador na história, eu posso dizer que quase tudo que eu aprendi de xadrez e que toda a minha proficiência, se é que eu tinha alguma, foi pro fim, né? Não tem muito mais sentido as coisas que eu aprendi. Eu teria que reestudar muitas circunstâncias. E é isso que significa um pouco o ambiente onde nós estamos. Para entender o novo jogo, na verdade é o mesmo jogo, né? Não tem, o movimento das pedras é igual, circunstâncias muito parecidas nas regras do jogo, mas tem componentes novos, entrantes novos. Eu tenho uma jogada, segunda jogada, eu tenho que esperar a terceira jogada. E isso muda completamente, que mudam os meus inimigos, né? Se é que tem essa abordagem aqui. Então, veja, hoje nós estamos numa ambiência corporativa que joga fora conceitos estabelecidos e propõe novos conceitos, muitos deles paradigmáticos e extremamente conflitantes com o nosso jeito de ver as coisas, né? Eu gosto de mostrar esse slide porque ele diz por si só coisas muito pitorescas, né? Será que nós estamos... que tudo aquilo que a gente aprendeu para jogar xadrez serve nessa circunstância aí? Os movimentos das pedras são rigorosamente os mesmos, mas não é uma lógica tão idêntica como aquelas que a gente jogou, né? E eu gosto de usar esse exemplo para demonstrar essa pitoresca circunstância. Alguém já tinha visto esse tabuleiro, não? Viu na prática ele? Alguém já jogou com ele, não?
Estão me vendo ou não? Às vezes eu fico... Estão me vendo? Sim. O pessoal está respondendo que não. O não ali significa... Que não. Ok, o não significa que não... Nunca tinha nem visto o tabuleiro, Luziana, não conhece, somente nas suas aulas. Isso, beleza. Estão me ouvindo, né? Eu estou falando numa altura boa. Sim. Então, diante dessas circunstâncias, eu preciso, então, já diferenciar duas coisas muito importantes. Nós temos que diferenciar, para todas as nossas 10 aulas aqui, 2 tipos de mudança. E eu quero propor a vocês uma reflexão. Existe uma mudança que é aquilo que as organizações estão fazendo de novo. São práticas organizacionais diferentes, são modelos de operação diferentes, são softwares que exigem atitudes diferentes da gente, são modelos de subordinação diferente, são modelos de reconhecimento e remuneração diferente, são projetos que implementam formas novas de operação com tecnologias embarcadas. Enfim, eu estou colocando do lado esquerdo todas as mudanças que eu estou chamando aqui de organizacionais, ok? Isso é um tipo de mudança. Nós temos que distinguir claramente essas duas mudanças, tá certo? Uma é a mudança organizacional e a outra é a mudança cultural, tá? A mudança cultural, ela não acontece nas organizações, ela acontece dentro do nosso cérebro, ok? Elas acontecem aqui dentro. E elas não estão no mundo organizacional, elas estão no mundo solitário, um mundo interno que faz com que a gente seja do jeito que a gente é. É óbvio que o jeito que a gente é construiu aquilo que está ao nosso entorno. Nós, por sermos como somos, escolhemos os amigos que temos, escolhemos as carreiras que temos, às vezes nem tanta escolha assim houve, né? Mas, enfim, nós vamos tratar isso depois. Enfim, nós temos um jeito de pensar, e esse jeito de pensar nos trouxe até onde estamos. Eu queria que vocês dissessem para mim qual dessas mudanças você acha que vem primeiro. A da esquerda vem primeiro, e a da direita precisa acontecer para que a gente se adapte à da esquerda, ou é o contrário? A da direita vem primeiro, e a da esquerda aconteceu por decorrência da segunda, da direita. Podem falar aí, eu estou ouvindo vocês. Avani, é o Gervásio. Oi, Gervásio, só para apresentar, Gervásio da Eletronorte. Brasília. Diga, Gervásio. Brasília. Por exemplo, eu estou há mais de 2 meses trabalhando em home office. Tá. Eu posso dizer que, para a empresa, essa mudança foi organizacional e no meu caso, por estar aprendendo a trabalhar em casa, é uma mudança cultural? Sim, eu posso dizer que a sua dificuldade em lidar com esta realidade organizacional, porque a organização também foi refém disso, é uma mudança cultural, que você precisa passar. Então, a diferença das duas é que essa aqui acontece. Eu não tenho muito como brigar contra ela. São coisas que estão acontecendo. E aqui é como eu me sinto diante disso. Então, a minha pergunta é, o que veio primeiro? O que vem primeiro? A da esquerda ou da direita? Avani, diga. É o Dourado, Francílio Dourado. Fala, Francílio. Saudade de você, meu amigo. Saudade também. Olha, me diz uma coisa, você fala que a mudança cultural, ela ocorre dentro da gente. E a organizacional, não. Mas me diga uma coisa, a mudança cultural, ela ocorre só dentro da gente ou ela é fruto do que somos nós e do que nos envolve? E mais disso, se eu só concluir, e se ela é fruto do que somos nós e do que nos envolve, as mudanças organizacionais, já que organizações são agrupamentos de pessoas, as mudanças organizacionais, elas são consequência das mudanças culturais. Seria isso? Aí. Não, concordo, é isso mesmo. Então, você está falando assim, ó, o que acontece primeiro são as mudanças organizacionais.
porque algumas cabeças geraram essas mudanças. Mas a minha pergunta é não do hospedeiro, mas do mundo como um todo. Você acha que a gente, seres humanos não protagonistas de uma determinada mudança, somos reféns das mudanças ou protagonistas delas? As organizações, as pessoas das organizações em geral, elas são mais reféns de uma mudança organizacional ou protagonistas dela? A minha pergunta se refere... Ela é muito importante a gente entender isso nesse momento, porque o que eu vou falar aqui é bem importante a gente entender essas diferenças. Quando uma organização implementa um RP, é decisão de alguém. Ok? É decisão de alguém. Esse alguém provavelmente já teve uma mudançazinha cultural aqui dentro. Mas a minha pergunta é, o resto do povo acompanhou a mudança do protagonista da mudança organizacional ou não? Ou alguém promove as mudanças organizacionais e nós temos que fazer alguma coisa com isso, diante das circunstâncias? Qual que é o maior dilema? É eu acompanhar as mudanças que já estão acontecendo ou é as mudanças se adaptarem às culturas que estão mudando? Debate sem respostas prontas, mas é um debate... Não existem respostas concretas para isso, até porque não há uma pergunta concreta feita aí dentro. Não é? Tanto que... Há um conjunto de perguntas feitas aí dentro que não dá para ser respondido de uma forma direta. É um paradoxo, né? É um paradoxo. O que vem primeiro? Paradoxo. É um paradoxo. O que vem primeiro? A bolacha, tem aquele dilema da bolacha, Tostines, né? Ela é crocante porque é fresquinha, não é? Mas está claro que são coisas, independentemente do que vem primeiro ou não, quem quiser falar mais pode falar, hein? Eu quero ouvir a gente, hein? É importante que a gente entenda que são coisas diferentes. Uhum. A diferença é que precisa ficar clara nesse momento. Uma coisa é a mudança do que está acontecendo na organização. A outra coisa é como eu me sinto diante disso. Né? Porque a nossa tendência seria deixar tudo como está, para que a zona de conforto não fosse invadida, nem tampouco questionada. Ok? Mas o que a gente está percebendo, na prática, é que, infelizmente, as mudanças culturais estão um pouquinho atrás das mudanças organizacionais. Feliz ou infelizmente, algumas pequenas cabeças mudam coisas na nossa vida e nós não estamos tão preparados assim para elas e precisamos nos adaptar a esta nova cultura que se desenha na nossa frente. Porque se fosse ao contrário, nós não teríamos esse curso aqui. Okay? Esse curso era exatamente para mostrar o quê? Que é demandado uma mudança cultural por causa das mudanças organizacionais que aconteceram ou estão acontecendo, apesar de estarmos preparados para ela. Qual de nós estava preparado para uma ambiência como essa? Ela mudou muito mais rápido do que o nosso preparo. O ideal seria assim, senhores, o Covid vai vir daqui a alguns meses, então vamos nos preparar. Nós vamos estudar isso aqui na aula que vem sobre tanatologia, que é o estudo da morte, a mudança mais contundente que todos nós passaremos e dos quais nós não nos preparamos. Então, eu preciso que nós entendamos aqui que nós não vamos nos referir neste curso das mudanças em si que estão acontecendo das organizações. Nós vamos partir do pressuposto que essas mudanças já estão acontecendo e não são tão evitáveis quanto a gente gostaria. São tendências inexoravelmente vindouras, quer dizer, não tem muito jeito, e cabe a nós. O que eu tenho que fazer dentro da minha cabeça para entender isso aqui como oportunidade, não como perigo? Porque a maioria das pessoas, no ímpeto inicial, vão entender que as mudanças organizacionais, pelas quais as organizações terão que passar, mesmo aquelas que ainda resistem a elas, mas há uma tendência que as empurra para um modus operandi diferente, vamos ter que cuidar das pessoas por dentro para que elas mudem o jeito de entender isso aqui. Então,
eu queria ter a certeza que vocês entendem aqui que eu estou falando de duas mudanças. Uma é a mudança pela qual as empresas passaram ou passarão. Operacionais, técnicas, de foco no trabalho, propriamente dita. E a outra mudança é como a cabeça da gente processa tudo isso e se adapta ou não a essas mudanças que já estão em curso. Está claro isso? Está claro que o que nós vamos fazer aqui é estudar o lado direito e não estudar o lado esquerdo? Nós não vamos entrar aqui no mérito da mudança. Nós vamos entrar aqui no mérito da necessidade de uma adaptação cultural por dentro para entender essas mudanças como elas estão sendo colocadas à nossa frente. Ô, Pavani. Pois não. Jason falando aqui, cara. Oi, Jason. Saudade, né, da gente poder se encontrar, né, bicho? Fala, meu Tava irmão. marcado um monte de coisa, agora estamos aqui na internet. Então tá bom. Ô, Pavani, quando você fala disso aqui, eu acho que tá ficando bem claro que o nosso curso aqui vai abordar mudanças culturais que dizem respeito ao reposicionamento do mindset do indivíduo. Ou seja, até onde o teu modelo mental alcança para encarar as mudanças, seja ela de Covid, seja ela do novo ERP da firma. É isso, né? É isso. Então tá. É como você consegue lidar com essas mudanças e preparar o mindset para isso. Eu gosto dessa. Eu só quero pegar um ponto aqui que você sabe que eu sou chato, né? Eu concordo com você que a gente muda muito primeiro a organização, depois a cabeça. Mas a mudança feita na organização surgiu porque alguém mudou primeiro a cabeça para mudar a organização. Então é aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Bacana. Então, há um paradoxo aí, exatamente o que você falou, porque se a mudança aconteceu, porque alguém lá a promoveu. Ela não acontece do nada. Alguém a promoveu. Ou por bondade ou por maldade. Pode ter sido por maldade também. Mas aconteceu. Ninguém sabe os motivadores das mudanças organizacionais. O fato é que elas acontecem e geram resultados que faz com que o retorno ao status quo seja pouco provável. Então, o nosso grande esforço aqui é o que eu faço para mudar a cultura das pessoas que estão na organização, de maneira que elas se adaptem e se alinhem com essa nova tendência. Ok? E mais do que isso, o quanto é difícil a gente fazer isso. Porque vocês vão entender que, num passado recente, o objetivo era completamente outro. Nós tínhamos que pegar pessoas aderentes à cultura vigente. A cultura já existia uma lá. Ok? Então, o esforço era completamente diferente. Eu tinha que pegar pessoas, avaliá-las por dentro e ver se elas tinham valores adequados à organização. E aí eu vou preferir pegar pessoas que estejam mais alinhadas possível ao jeito da empresa ser. Hoje não. Hoje esse jeito da empresa ser está mudando de maneira muito exponencial. E agora o que nos cabe é falar assim, bom, então agora nós temos que fazer uma coisa mais profunda. Eu preciso mudar a cultura daquela organização, porque tem pessoas ali que não se adaptaram a alguém que já se adaptou ou protagonizou essa mudança. Então, esse paradoxo sempre vem. Então, peraí, se a mudança organizacional aconteceu, é porque alguém a decidiu. O que eu tenho percebido, Jason, e todos aqui presentes, é que mesmo o protagonista da mudança organizacional, ele não está muito preparado para aquilo que ele mesmo está protagonizando. Porque ele acha que é apenas uma moda ou algo simples. Isso mexe profundamente com as suas formas de pensar e de gerir, não só na empresa, mas na vida. E é disso que nós vamos falar. Então, as mudanças organizacionais é uma coisa, estará acontecendo, e nós não vamos falar sobre elas, vamos só adjacentemente discutir com o que ela nos exige nesse mundo da direita. Tá? E as mudanças culturais é o nosso grande foco nas nossas 10 aulas aqui. Tá? Nesse sentido, eu preciso falar do processo de mudança de um cara que a gente estuda muito, chamado Kurt Lewin. O Kurt Lewin, ele propõe um processo de mudança que é chamado, de maneira genérica, de descongelamento, mudança de modelo mental e recongelamento.
Vamos ler rapidamente aqui. Quem poderia ler para mim? Eu gostei ontem de uma aula que o João pediu para ler. Quem poderia ler aí para mim o significado do descongelamento e a adoção de novos processos feitos de outra forma, mudança real? Quem poderia ler rapidamente? Vou lendo. Tudo estava congelado. Portanto, é vital criar motivação e prontidão para a mudança do trabalho em si, desaprendendo o comportamento atual da tarefa ou atividade, admissão de que algo estava funcionando adequadamente, criação de um sentimento de segurança psicológica, tanatologia, que acompanha as pessoas na jornada. Então, de acordo com Kurt Lewin, que é essa fotinha, obrigado aí, esse carinha aí do lado esquerdo, ele é um psicólogo, ele sugere, fala assim, peraí, quando a gente descongela, a gente fala assim, gente, o jeito congelado de ser foi descongelado. Essa que eu me refiro à mudança da esquerda do slide anterior. Vamos mudar algo. E essa mudança de algo acontece antes dessa segunda mudança aí. Quem poderia ler a segunda em verde aí? Mais alguém? Alguém diferente? Tadeu. Quem poderia ler a segunda? Eu leio, Pavani. Por favor. Mudança de modelo mental que ocorre dentro do cérebro das pessoas. Treinamento e reestruturação comportamental para perceber, julgar, sentir e fazer as coisas de forma diferente, com base em uma nova perspectiva de vida, não apenas de trabalho. Oportunização de um líder de conduta, mentor para ajudar a ver as coisas por outra perspectiva. Exploração do ambiente pessoal de alguém em busca de informação que valide as mudanças propostas. Obrigado, Tadeu. Que honra ver você lendo o texto aqui comigo, cara. Que bacana. Veja, essa segunda parte é o que nós vamos estudar. Como que eu mudo esse modelo mental para perceber, julgar, sentir e fazer as coisas de forma diferente? Porque do lado esquerdo, a gente só foi convidado a fazer as coisas de forma diferente. Agora eu preciso perceber, julgar, sentir e aí sim fazer as coisas. No descongelamento, a gente só trabalha em fazer as coisas diferentes. No mudança de modelo mental, por meio de tudo que a gente vai discutir aqui, eu vou ter que fazer as pessoas, deixa eu perceber isso aqui, deixa eu julgar isso aqui, deixa eu manipular, ver como é que acontece dentro de mim esse troço, e eu vou precisar de ajuda, velho, porque é muito desconcertante. Por isso o sucesso e esse boom das atividades de coaching. Por quê? Porque as pessoas precisam de ajuda para entender esse descongelamento que foi feito. Eu estava vivendo num ambiente congelado, onde tudo que eu fazia era sempre igual o tempo todo. Agora mudaram tudo e eu preciso ver como é que faz. Né? Olha como é que nós estamos aqui. Nós estamos aprendendo juntos a realizar um evento à distância. Estou aqui na minha casa e todo mundo aí deve estar nas suas. Não é? E o terceiro? Quem poderia ler o terceiro aí para mim? Diferente, né? Pode falar. Alguém pode ler o terceiro? Avani, eu leio aqui. Vou ler. Recongelamento e padronização, automatização de nova forma de trabalho. Integrar o novo ponto de vista e comportamento por meio de nova perspectiva e comportamento, se adequando com os incentivos e autoconceito de indivíduo. Consistência com os principais comportamentos novos dos outros e, potencialmente, uma nova cultura organizacional se instalando. Beleza. Obrigado, Denise. Então, olha aqui, ó. Essa parte amarela é o que nós chamamos no slide anterior de mudanças organizacionais. Elas estão sendo feitas, apesar de tudo que estudaremos aqui. Estão acontecendo, e eu não tenho muita gestão sobre isso, embora a gente seja um dos protagonistas dela. Né? A Gauss, por exemplo, a minha outra empresa de consultoria, trabalha ali no amarelo. Muita coisa que a gente faz é para propor o amarelo ali. É essa mudança real que a gente propõe tecnicamente falando. O azulzinho aí
é quando a gente recongela de novo para uma circunstância para a gente preparar para próximo descongelamento, né? Isso poderia ser uma espiral, né? Que acontece recorrentemente a cada período. Mas eu descongelo e congelo. Essa é a lógica perene que acontece. Descongelo e recongelo. Descongelo e congelo. Descongelo e congelo. Mas entre o descongelar e o congelar, que é feito no mundo das mudanças organizacionais, eu tenho uma coisinha no meio para acontecer, que é essa mudança de modelo mental que precisa acontecer e que a maioria das pessoas pula. O que eu quero dizer para vocês é que esse verde é todo o nosso curso. Okay? É o verde que é o nosso curso. E o que as organizações fazem na prática? Elas descongelam e congelam. É isso que elas fazem. Elas descongelam, submetem as pessoas a um processo de aprendizado do fazejamento das coisas. Então, é o mundo do fazer. Repete, pune, pune, repete, pune. E recongela de novo no novo jeito. E pessoas ficam pelo caminho, sofrendo porque não trabalharam esta modelagem mental. As pessoas pedem a conta, e é por isso que a gente tem tanta gente sofrendo hoje. Porque o processo de mudança de Kurt Lewin, ele foi pulado, né? A gente descongelou, implementou o RP, treinou os caras, não no modelo mental, mas no trampo, no fazejamento, se existe o termo, e recongelou de novo. Pronto, agora assim que desfaz o outro, o jeitão antigo não faz mais. Na prática, as pessoas começam a fazer os dois. Fazem o novo e fazem o antigo. Para quê? Para manter a segurança dele, que ele não consegue confiar tanto no sistema novo, na prática nova. Então, qual que é o nosso trabalho? Durante essas 10 nossas aulas aqui, estudar o verde. É estudar o que nós vamos chamar de mudança que acontece dentro do cérebro. E como é que a gente constata, como é que a gente faz isso? Há toda uma metodologia para fazer isso. Tá claro, então, o nosso foco? Nosso foco é esse aqui, é o verde. Tá? Quais são as coisas que estão acontecendo na ambiência corporativa? Para ser mais explícito, né? Cada vez mais, o gestor é menos importante que a gestão. Eu digo isso com muita força. E muita gente pode discordar do que eu estou falando, mas é importante eu explicar isso aqui. Cada vez mais nós vamos distribuir poder. Isso vai exigir das pessoas mais responsabilidade, menos, porque as pessoas se protegem diante da hierarquia. Se tem alguém para me mandar fazer uma coisa, se não der certo, a culpa não é minha, é quem me mandou. Eu me protejo diante de uma hierarquia que a tendência é cada vez existir menos, né? Vocês poderão assistir depois uma entrevista que eu fiz com o presidente da Senco. Depois eu posso passar o link para todos vocês aqui matriculados. Quando eu entrevisto um cara que desde 1990, desde a década de 90, ele participa de organizações e implementa modelos onde o gestor ele distribui poder a quem não é efetivamente gestor. Então, isso é uma mudança organizacional que exige de nós um modelo mental diferente, porque nós somos criados a precisar de alguém para paternalizar as nossas ações. Então, se somente os gestores são responsabilizados pela primazia da gestão, então está aí a prova cabal de que a gestão ainda sequer existe de maneira estruturada. Isso é uma mudança organizacional, que vai exigir uma mudança de postura. Esses livros aqui, que eu coloco recorrentemente, são livros que protagonizam o que está acontecendo de mudança organizacional na sociedade. Então, se você lê a Teoria U, esses livros todos que eu estou colocando nessa tela, refletem de maneira bem cabal o quanto as mudanças organizacionais estão acontecendo e o quanto nós não estamos nos preparando e quantas organizações não estão preparando os seus colaboradores para esta realidade, que é um assunto cultural. Esse assunto que eu falei, né, sobre as organizações questionando a hierarquia, não é nem horizontalizando mesmo, é questionando mesmo. Tem vários livros aí que justificam uma tendência inexorável de questionar a hierarquia. A Holacracia, de Brian Robertson, Arthur Koestler, o Fantasma da Máquina, que começou esse assunto falando sobre holarquia, Reventando as Organizações, escrito por um francês, Muitas Vozes numa Canção Só,
Autogestão por meio da Sociocracia, Metas Flexíveis, todos são livros que, estou falando academicamente, né, que propõem um novo jeito de operar. Pavani. E que faz com que a gente tenha... Opa, só para terminar aqui, Tadeu. Que faz com que a gente tenha um novo olhar pessoal diante de tudo isso. Tá? Pode falar, Tadeu. Eu acho que está faltando um livro, se você me permite, no slide anterior, que é o outro livro do Otto Scharmer, Liderar a partir de um futuro que emerge. Aqui, ó. Que ele não está aqui no contexto que você colocou, porque eu acho que ele acaba sendo, é esse mesmo, ele acaba tendo mais, vamos dizer assim, aplicação e entendimento da teoria U do que a própria teoria U. A teoria U é um livro muito conceitual, mas esse daí não. Eu acho que esse é um livro que você poderia acrescentar nessa bibliografia, se você me permite. Claro, não. Eu só não coloquei esse livro aqui porque eu me baseei no Otto Scharmer. Qualquer coisa do Otto Scharmer vale a pena ler. Tem 3 dele, né? Tem esse, Sim. Tem esse aqui, tem esse aqui. Tem esses 2 aqui que eu não coloquei. Exato. Aqui. Posso fazer minhas as palavras do Tadeu? Qualquer coisa do Otto Scharmer cabe nesse slide. O cara é diferenciado na minha parca e simples opinião aqui. Mas vamos lá. Bem lembrado, Tadeu. Pavani, posso fazer um parênteses aqui? O pessoal está falando comigo aqui no paralelo que tem algum microfone ligado que está dando microfonia. Então, para as pessoas manterem os microfones no azulzinho enquanto não falam, tá bom? Por favor, pessoal. Obrigada. Quando falar, é só desmutar ele. Deixa ele mutado para não ter esse eco, né? Então, vamos lá. Vamos evoluir aqui na nossa coisa. Temos muito slide ainda. E que horas são? Eu já estou atrasado aqui, eu acho. Deixa eu ver. Não, tá bom. Então, vamos então. Quer dizer, colocado esse contexto, sabemos exatamente o que vamos estudar nessas 9 aulas restantes, e colocado aí que esses autores falam sobre a mudança da esquerda, nós vamos então, isso aqui também fala da mudança da esquerda, nós vamos falar da mudança da direita. Conceitos fundamentais sobre cultura organizacional, conceitos que protagonizam nosso alicerce por onde nós vamos caminhar nesses 9 encontros. Se nós formos observar, a definição de cultura mais antiga é desses 2 caras aí, Edward Burnett Taylor, 1832, o cara nasceu, morreu em 1917, e Francis Uri Boas, e foi em 1877 que eles produziram esse conhecimento. Na cabeça deles, cultura é o conjunto complexo dos saberes, das crenças, da arte das leis, da moral, dos costumes e de todos os hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Isso era a cultura em 1877. E isso era a cultura que falava basicamente o seguinte: nós tínhamos 2 grandes culturas diferentes nessa época sendo estudadas, o Oriente e o Ocidente. Quer dizer, eram uma coisas tão gritantemente diferentes que isso que era, há uma cultura oriental e uma cultura ocidental. E eles eram muito diferentes entre si. Eram aspectos culturais abordados nas literaturas desses caras. Depois a gente foi aprendendo que não existia cultura diferente só no Oriente e no Ocidente. No Ocidente tinham culturas diferentes e no Oriente tinham também culturas diferentes. E aí vem o Edgar Schein, já em 1986. Um cara que talvez seja o cara que mais escreveu sobre cultura nos livros básicos, né? E eu considero ele importante. E a definição que a gente utiliza muito. Cultura, para ele, é formada pelo conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu. Então, ele distingue invenção de descoberta e de desenvolvimento, tá? E ele inventou, descobriu ou desenvolveu por quê? Porque ele tinha que aprender a lidar com os problemas de adaptação, tanto externa ou integração interna. E que essas coisas que foram inventadas, descobridas ou desenvolvidas funcionaram tão bem para serem considerados sempre válidos e ensinados a novos membros, como a forma correta de perceber a vida, de sentir a vida, de pensar a vida em relação a esses problemas. Então, na opinião de Edgar Schein, essa é uma definição mais ampla, que não se pressupõe uma coisa tão
gritante de diferença, né? E tinha um fator motivador, era aprender a lidar com os problemas de adaptação externa e interna, que aconteciam antes da mudança da direita, que eu me referi, né? Então, eu estava falando da mudança da esquerda. Então, aqui, de novo, há uma mudança que aconteceu, da qual eu fui vitimado, e eu preciso aprender a lidar com isso. E essa adaptabilidade é o que caracteriza a cultura. O grande problema é que eu me adapto a uma cultura, a um ambiente, e esse ambiente muda sem eu mudar isso de novo. Quer dizer, é sempre a mudança da esquerda parece vir primeiro da mudança da direita, porque alguém mudou a da esquerda, né? De uma certa forma, é isso que a gente constata. Então, Edgar Schein, em 1986, fez isso, bastante tempo. A Fundação Nacional da Qualidade escreveu um texto que eu sempre uso também, que eu vou colocar aqui, ó. Conjunto de pressupostos criados, desenvolvidos ou descobertos. Aqui tem uma semelhança, né? Inventado, descobertos ou desenvolvidos, né? Criados, desenvolvidos ou descobertos, num processo de aprendizagem, agora, coletiva. Ou seja, numa teia de significados tecidas pelas próprias pessoas. É uma adaptação de um texto de Clifford Geertz, que eu nem tive a curiosidade de checar a origem ponto. Além disso, é um modo de percepção da realidade, do fazer, do espírito da organização e dos modelos mentais das pessoas que a compõem. Ela é formada por práticas, símbolos, hábitos, rituais, comportamentos, valores éticos e morais, além de princípios, crenças, políticas internas e externas, sistemas, jargões e clima organizacional. A cultura, e clima, não é o clima, nós vamos falar sobre isso aqui. A cultura envolve 3 coisas importantes: artefatos, padrões de comportamentos, valores compartilhados, crenças e pressupostos, valores e verdades. Falta um parênteses aqui. Existe ainda, está claro até aqui? Existe ainda a definição de cultura, que é o que nós vamos utilizar mais aqui para nós. Carolyn Taylor, já 2005, cultura é o conjunto de padrões e comportamentos. Conjunto de padrões e comportamentos que são encorajados ou permitidos ao longo do tempo. Uma definição mais simples da gente entender. É o resultado das mensagens recebidas sobre como se espera que as pessoas se comportem. É o resultado. As culturas se desenvolvem em quaisquer comunidades de pessoas que passam tempo juntas e que são unidas por objetivos, rotinas, necessidades ou valores comuns. Em tese, está claro essas várias definições? Cada um vai ter a sua própria definição de cultura, mas o que eu quero mostrar para você é que há uma dicotomia aí, que a gente vai precisar trabalhar nas 9 aulas. Quando o dizer e o fazer não estão alinhados, e normalmente não estão, infelizmente, é muito fácil achar um discurso dicotômico do fazejamento. É muito fácil as pessoas assumirem que não é legal fumar e fumarem. É muito fácil a gente encontrar alguém dizendo que comer errado não é bom e comem mal. É muito fácil a gente encontrar isso aqui. Então, quando o dizer e o fazer não estão alinhados, e infelizmente, né, normalmente não estão, é o que a gente mais vê, e não é por maldade não, é por dificuldade em alinhar o dizer e o fazer, não é fácil. É o fazer que modelará a cultura da organização, do período. Eu não me refiro a uma organização corporativa, né? Mas uma organização familiar. O que define o seu jeito, o seu DNA, o seu jeito de ser e fazer as coisas, sua alma, sua essência, é o fazer, não é o dizer. Então, dizer é o mundo do utópico. Fazer é o mundo do que caracteriza a cultura propriamente dita. Então, eu gosto dessa imagem aí, né? Temos uma cabeça de alho colocada ali um pedaço de mexerica, né? Mexerica, como a gente chama aqui em São Paulo, alguns chamam de tangerina, né? Colocado numa cabeça. Cabe, né? Mas não está alinhado isso aqui. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a cabeça de alho para se adaptar
a mexerica, ou vamos mudar a mexerica? Vamos tirar a mexerica aí e colocar a cabeça de alho. No passado, senhores, o caminho era que a empresa era a cabeça de alho. Tem uma mexerica errada aqui. Eu vou tirar a mexerica e vou botar uma cabeça de alho ali. Mas hoje não. Hoje, essa mexerica, ela é que promoveu as mudanças do lado esquerdo que eu me referi. Que o Jason colocou muito bem. Foi ela que mudança. Então, o que nós... E ela fez isso porque tinha que fazer. Não tinha muita alternativa. Pelo menos ela não via muita alternativa. Enveredou por um caminho de mudar coisas na organização. Agora o caminho é a mexerica vai procurar uma outra mexerica. Eu tenho que mudar a cabeça, a maior quantidade de comportamentos e não adaptar aquela primeira, entendeu? Entendeu onde é que eu quero chegar aqui? Eu preciso que vocês compreendam que o modelo hoje, a necessidade hoje, não é achar uma cabeça de alho para um pedaço, né, um dente de alho para essa cabeça de alho. O caminho é procurar uma mexerica para esse gomo da mexerica. Isso é que é mudança de cultura hoje. Eu preciso encontrar menos um dente de alho para essa cabeça de alho, porque o que está em jogo é a cabeça de alho. Então eu preciso valorizar esse gomo de mexerica e procurar uma mexerica inteira para fazer essa transformação. Em tese, o grande nosso objetivo aqui não é mudar o gomo de mexerica para um dente de alho. É mudar a cabeça de alho para se adaptar à mexerica que está ali. Me faço entender? Essa figura mostra onde é que nós queremos chegar com o curso. No passado, a gente trocava essa mexerica, esse gomo da mexerica e botava um dente de alho aí. Isso responde ao que vem primeiro, primeira pergunta feita? Sim, claro. Ok. Então, o meu caminho hoje, Franz, é exatamente esse. É valorizar a mexerica, esse gominho de mexerica aí. É ele que está protagonizando a mudança, que é meio inevitável, e adaptar todo o resto da cabeça. Esse é o caminho, tá? E é isso que nós vamos falar. Então, valorizar as pessoas para a partir delas, é o Dourado está falando, valorizar as pessoas para a partir delas promover as mudanças organizacionais. Seria isso? Consolidar, né? Porque o gominho da mexerica já começou. Então, olha o que a Carolyn Taylor diz, e é muito importante, a gente vai utilizar muito a Carolyn, porque ela é muito boa nas definições iniciais de cultura, tá bom? Olha o que ela diz. Nós, aliás, mais um cara para ler aí, pode ter? Mais um cara para ler? Rapidamente. Mais alguém para ler? É só ler aí. Abre o microfone e solta a voz. Me ouve, Pavani? Por favor. Nós, humanos, somos basicamente animais tribais. Nosso modelo mental é construído para nos adaptar à nossa tribo. Interpretamos os sinais sobre o que é necessário fazer para adequar o nosso comportamento. Isto é uma estratégia de sobrevivência. Se não tivermos sucesso, ou deixamos a tribo, ou ela nos expulsará. Na medida que mudamos para nos adaptar à nossa nova tribo, nós, por outro lado, reforçamos essas normas tribais ou seus comportamentos consentidos. Assim, reforçando ainda mais a cultura impregnada. O processo é conduzido pela pressão dos colegas e as normas de comportamento evoluem em longos períodos de tempo e são influenciados por diversos fatores, tais como os valores ou as crenças que aglutinaram a comunidade originalmente, a natureza da atividade que os mantém unidos, os heróis e líderes do passado, hospedeiros da cultura impregnada e do presente, os eventos históricos, os traumas e sucessos, as condições físicas e geográficas e as demandas e comportamentos dos agentes externos, stakeholders em geral. Então, de acordo com o que nós estamos lendo aqui, é nosso modelo mental que vai ser o fator preponderante aí. E aí eu preciso dizer, mais uma vez, para quem não me conhece, eu falo isso em
2 horas eu fico falando isso aqui. Eu vou restringir isso aqui a apenas 5 minutinhos. O que é modelo mental, afinal, que a minha querida Carolyn Taylor fala, se refere? Então, eu vou explicar. Do ponto de vista neurológico, tá? Nós temos no nosso cérebro um neurônio que tem esse formatinho aí. Ele tem um formato, um corpo celular no meio, dendritos acima e axônios abaixo. E esses dendritos, esses terminais dendríticos, eles colam ou chegam, se aproximam magneticamente aos terminais axônicos de um outro neurônio. Nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro, pelas últimas contagens aí que os especialistas fizeram. E o que faz o neurônio ter algum sentido são as sinapses. É quando um terminal dendrítico se aproxima com permissão de passar corrente elétrica por um terminal axônico de um outro neurônio. Isso é o que nós chamamos de sinapse, né? E tem um desenho aí das sinapses. Essas sinapses foram as sinapses que modelaram o nosso sistema de interpretações da realidade. E elas foram estruturadas de forma aproximada assim. 40% a 50% das sinapses foram constituídas, consolidadas no momento de sua estruturalidade. Lá de 8 a 12 semanas do processo de gestação intrauterina. Quando o nosso sistema nervoso central está completo. O cérebro mais a espinha dorsal. O cérebro mais a espinha dorsal da gente, em 8 a 12 semanas intrauterinas, eles estão prontos. E lá já tem 40% a 50% do sistema nervoso consolidado, das sinapses consolidadas. Isso acontece por herança genética. É genético. Isso quer dizer que de 40% a 50% do jeito de você interpretar o que eu estou dizendo agora foi definido no momento em que você foi concebido de verdade, como ser vivo. Enquanto você não tem um sistema nervoso central, a própria medicina não o considera ainda algo vivo. Tá? Então, lá nas 8 a 12 semanas, metade do seu jeito de interpretar o mundo já foi consolidado. Quando você nasceu, esse número foi para 70%. Ou seja, de 20% a 30% das conexões sinápticas aconteceram nos 6 a 7 meses de gestação. Portanto, o que mamãe sentiu nesse processo foi absolutamente definitivo para você entender o mundo como ele está sendo construído na sua frente. O seu sistema de interpretação evoluiu em 20% a 30% nesse período de gestação, que vai de 6 a 7 meses. Ok? Quando você fez 1 aninho de vida, foi para 85% das suas conexões sinápticas. E quando você fez 7 anos de vida, essas conexões sinápticas consolidaram aproximadamente 98,5% das condições sinápticas. Ou seja, 98,5% do jeito de você entender o que eu estou falando agora foi consolidado até os 7 anos de idade. Isso nos deixa muito mais reféns do nosso modelo mental do que protagonistas dele. Então, a frase que os neurocientistas utilizam para definir modelo mental, que é um assunto neurológico, né? Por isso que eu fiz medicina comportamental, que estuda preponderantemente os neurônios, o cérebro. Não existe uma realidade. O que existe é o meu jeitão de perceber a realidade. Que eu dou significado às coisas que estão acontecendo na minha frente. E eu não sou livre para isso. Eu não sou livre para isso. O que eu sou, na verdade, é refém desse jeitão de ser que foi terminado em 98% até os 7 anos de idade. Eu não tenho esta liberdade toda. Eu posso dizer que eu tenho arbítrio, mas ele não é livre, como eu imaginava e quisera que fosse, ou que a religião até nos ensinou que era. Ok? Os neurocientistas entendem hoje, e nos próprios originais das escrituras, se encontra claramente a palavra arbítrio, mas não encontra nas traduções totais a palavra livre. Nós temos arbítrio, que seria basicamente o direito de escolher o que a gente quer. Mas nós não somos tão livres assim, porque se fôssemos tão livres, não teríamos um modelo que nos estrutura e consolidado em um momento tão cedo na nossa vida. Está claro até aqui, não? Então, veja, olha o que... Se a gente juntar as conceituações dos 2 primeiros que eu falei, da FNQ, da própria Carolyn Taylor, e vai juntar o que a gente define hoje lá nos referenciais de exemplaridade da primazia de gestão, que é o seguinte: os elementos da cultura
que são modelos mentais, precisam de 3 coisinhas. E o nosso curso será dividido em 3 tópicos. Primeiro tópico, eu preciso identificar e mapear esses modelos mentais. Quais são os modelos mentais vigentes na minha companhia? Independentemente de quais são as mudanças que estão acontecendo lá. O que prepondera no modelo mental das pessoas? É aí que nós vamos discutir, vamos ficar umas 2 aulas, aproximadamente 2 ou 2 horas e meia, discutindo como é que se diagnostica a cultura vigente. Ok? Segundo tópico do nosso curso. Vamos analisar essa cultura que eu diagnostiquei para saber qual a cultura ideal para o século XXI, ou qual a cultura ideal para implementações que estão sendo feitas. Nós vamos discutir 2 ou 3 aulas também só sobre métodos de análise e descobrir qual é a cultura ideal para qual objetivo e para qual mudança do lado esquerdo está acontecendo. E, por último, 3, nós precisamos desenvolver e gerir quanto à sua necessidade de mudança. Vamos falar de planos de intervenção para a mudança cultural. É aqui que eu vou dizer assim, como é que se faz a mudança? Porque o item 1 e 2, não estou mexendo no modelo mental, estou estudando ele ainda, né? O 1, eu identifico que modelo mental vigora. O segundo, qual é o modelo mental ideal? Então, partindo do pressuposto que eu tenho alguém na organização que é o gominho da mexerica, eu preciso ver como é que eu transformo toda aquela cabeça de alho em mexerica, para ter uma aderência às novas práticas da esquerda, né? Da esquerda, que eu quero falar daquela figura da esquerda, né? Porque senão vão achar que eu tenho uma tendência ideológica aqui da esquerda. De maneira a que nós vamos reforçar os elementos que são favoráveis, diagnosticados, e minimizar, mitigar, transformar os elementos adversos. Esse slide corrobora um pouco a nossa estrutura, né? Como vai ser o nosso curso. Em síntese, nós temos uma figura aqui que representa um pouquinho, ó. No cerne do nosso assunto, nós temos a crenças e valores, a partir do modelo mental que nos foi consolidado até os 7 anos de idade em 98,5%. Então, aqui do lado esquerdo está escrito assim, ó, lá no centro existem pessoas que odeiam e amam mudanças. Odeiam alguns porque as obrigam a aprender. E amam outros alguns porque as permitem aprender. O ponto central da questão está na crença e nos valores das pessoas. Significa que as pessoas, primeiramente, têm que mudar as suas crenças para destrancar a porta e avançar para o futuro. Quer dizer, para mim mexer em cultura, eu preciso mexer nesse cerne aqui. E não se muda de crença instantaneamente. Principalmente quando se manteve apoiado nelas ao longo de toda uma vida. Quer dizer, foi o sustentáculo da tua existência. Como é que muda isso assim da noite para o dia? É quase impossível. Quando crenças são mudadas, e se é que elas são possíveis de serem mudadas, cria-se um novo conjunto de valores, que levará a novas atitudes, permitindo a incorporação de novas habilidades e, finalmente, a formação de um novo arcabouço de conhecimentos. Enfim, uma nova cultura. Eu tenho nessa estrutura, no cerne, crenças e valores, no primeiro, na geminha do ovo, histórias, mitos e heróis, e aquilo que é visível, que são os comportamentos, os processos visíveis, que são os símbolos e os processos. Teoricamente, está claro até aqui? Alguma pergunta até aqui? Alguma abordagem até aqui? Deixa eu ver aqui, vocês estão me vendo? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então vamos adiante. Denise, está me ouvindo aí? Sim, tranquilo. A única pessoa que se posicionou foi o Tadeu, disse que está tranquilo. Jesus, Gislene escrevendo alguma coisa também, mas parece que está tudo em ordem. Tudo em ordem. Pode seguir. Valeu. Então, o que nós temos que entender aqui? Ó? É muito importante que vocês vão entender que o primeiro foco do nosso trabalho será em cima das lideranças, formais e informais. Ok? Então, vamos pensar aqui numa circunstância desse exemplo aqui, que ele vai ser bem estruturante para a gente aqui.
Vamos imaginar que eu tenho uma organização que sempre eu tenho um gominho da mexerica, lembra? Que é a mudança acontecendo por causa de alguns poucos. E vamos imaginar que os líderes que promovem a mudança sejam 9%. E os líderes que detratam a mudança sejam 11%. O que a antropologia nos ensinou? Que a força de trabalho segue a liderança que caracterizará a maioria. E essa liderança será, nós vamos falar o tempo todo, liderança formal e informal. Depois eu vou definir o que é, qual é a diferença dessas duas coisas. Mas a liderança formal e informal arrasta a força de trabalho. Ela não tem opinião própria e é caracterizada como 80%. Nessa nossa conjuntura desse desenho aqui, você acha que a força do trabalho será arrastada por quem? Pelos líderes formais e informais, detratores da mudança ou promotores da mudança? Uma vez que eles seguem a maioria. A resposta é óbvia, né? Esses caras da força de trabalho seguirão os líderes detratores, que é muito mais quantitativamente representativo. O que eu quero mostrar aqui é que o nosso trabalho vai ser aumentar de maneira que os líderes promotores da mudança, que já existem na organização, mas eles são, na grande maioria das vezes, uma minoria, sejam caracterizados como maioria. Para que isso aconteça, quantos por cento tem que sair do lado direito aqui, dos líderes detratores, para ir para o lado esquerdo? Se eu pegar só 2% dos líderes detratores e botar aqui para o lado esquerdo, eu vou ter uma inversão de valores, né? Os líderes promotores passarão a ter 11%, os líderes detratores passarão a ser 9%, e a força de trabalho vai virar bandeira facinho. Porque é o efeito manada. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse slide? Nós vamos trabalhar isso nas 9 aulas depois, né? Mas o que eu quero te mostrar é que eu não vou conseguir salvar todos os líderes detratores. Nem vou conseguir e nem vou precisar. Tá certo? Quando eu comecei a estudar isso, a minha angústia foi assim, poxa, mas e esses 9%? Eu gostaria de recuperar os 11%, mas eu não vou conseguir, porque há uma resistência natural em mudar o modelo mental. É muito resistente. Mas eu já entendi, e a antropologia já nos ensinou, que se a gente conseguir uma quantidade deles, de maneira que os promotores se caracterizem como maioria, a mudança acontecerá, a mudança da cultura acontecerá. Então, esse slide aqui nós vamos usar ele o tempo todo, né, nas nossas aulas como fator de suporte para entender onde é que a gente precisa chegar. Eu não vou recuperar todos os líderes. E eu também não preciso fazer muitos esforços na força de trabalho propriamente dito. Porque as lideranças arrastarão. Nós vamos ver vários slides e várias sustentação dessa filosofia aqui, desse aprendizado neurológico, tá? Quase antropológico. Tá bom? Então, veja bem, o que a gente quer mostrar aqui para vocês nessa aula inaugural, e para que você decida se quer continuar ou não nessa jornada, é o seguinte: o que a gente vê lá em cima, na ponta do iceberg, acima do nível do mar, é a arquitetura da percepção da realidade. É um conhecimento cognitivo, escravo do modelo mental vigente. E aí a frase que eu disse anteriormente, né? Nunca tivemos, nem teremos livre-arbítrio. Temos arbítrio, mas ele não nunca foi livre. E embaixo, o que tem? Os pensamentos e linguagem, os modelos mentais invisíveis e as crenças e valores questionados e colocados à prova. Modelo sistêmico conciliante invisível. Outra forma de mostrar isso para vocês. Eu tenho uma árvore aqui. E no topo da árvore existe aquilo que a gente quer mudar. Os símbolos, os processos e os comportamentos. Mas eu não consigo, podando o topo da árvore, mudar a estrutura de modelo mental. O que eu faço se simplesmente mexer lá em cima? Eu estou falando de clima organizacional. Então, o clima organizacional faz o quê? Mexe no topo da árvore. Cultura organizacional não mexe no topo da árvore. Mexe na raiz da árvore. Mexe em crenças e valores. Então, esse topo visível é a área de impacto, onde constata-se o efeito da eficácia da mudança cultural. Mas a área causal, a raiz, o foco do plano de intervenção da mudança cultural é na raiz da árvore. É aí que nós vamos entrar em crenças e valores. E olha a proposta, né?
eu preciso fazer um trabalho que mude a crença dos líderes formais e informais. Olha que difícil. É um negócio... Como é que eu vou mudar a crença desse desgraçado? Você está pensando já aí no desgraçado da sua empresa, né? Assim, para você não conhece os meus líderes lá, é toda banda de doido. E é mesmo. Nós vamos falar isso aqui, as lideranças, elas têm problemas de saúde mentais, em alguns casos, né? Nós vamos falar sobre isso, eu não quero me antecipar. Mas vamos ler. As crenças, os modelos mentais, suportam aquilo que valorizamos, de verdade. Não aquilo que dizemos que valorizamos. Aquilo que nós dizemos que valorizamos é muito pouco, pois não se trata do que somos capazes de dizer numa eventual entrevista, mas do que realmente praticamos no dia a dia. Há sempre o conflito entre os valores nobres e os valores não nobres. Na opinião de Caroline Taylor, ela faz uma colocação que eu resumi aqui, quase um capítulo da literatura dela. Ela coloca aqui do lado esquerdo as coisas que sempre são nobres, que a gente diz que é bacana ter. Então, valores nobres, inspirador em termos de sua ambição, elas traduzem a nossa intenção de estabelecer padrões sobre o que é ou não aceitável. Elas constroem a desejada estrutura de comportamentos visíveis que beneficiam a todo mundo. Então, quem não quer que a organização tenha desempenho e performance, foco no ou do cliente, trabalho em ti? Palavras do lado esquerdo são palavras que todas as organizações querem desenvolver. O problema é que tem valores não nobres, que a gente não fala, mas estão lá, presentes nas atitudes, presentes nas decisões. Essa segunda lista está mais a serviço do ego do que a lista da esquerda lá. E constituem um conjunto de atributos que nem sempre estarão a serviço de um bem maior. Contudo, ele tem um papel importante na vida das organizações, que são essas palavrinhas aí. Então, olha aqui, ó. Somos influenciadas por ambas as listas, tanto como observador como observado. E quando os líderes, sempre vou colocar, né, formais e informais, são acusados de não praticar o que se discursa, isto é decorrente do uso predominante da segunda lista, que é mais forte que a primeira, embora a primeira seja, óbvio, muito mais fácil de dizer. A primeira lista nos beneficia e também aos demais. Já a segunda lista nos beneficia também, mas à custa, apesar dos demais. Caroline Taylor diz que a segunda lista tem um papel mais preponderante que a primeira nas atitudes do dia a dia. Então, será que você já ouviu alguém dizer que valoriza a saúde? Já falei aqui, né? Mas que pratica hábitos pouco saudáveis? Ou diz que valoriza a família, mas age de forma a prejudicá-la? Pois é. A questão aqui, que está em amarelo do lado direito embaixo, o que a organização não está disposta a fazer em nome do lucro? Vou repetir. O que a organização não está disposta a fazer em nome do lucro? Porque se ela tiver a fazer alguma coisa em nome do lucro... Eu e o Jason já conversamos várias vezes sobre isso, né, querido? O que não é o jeito que eu quero? Tanto que do lado da esquerda tem a palavra lucro bom. Aqui, ó, tá vendo? Lucro bom. Mas aqui tem o lucro ruim, que muita empresa tem. O conceito do livro A Pergunta Definitiva, onde se estabelece o Net Promoter Score. Então, eu pergunto para você, onde é que nós queremos chegar? Então, como saber realmente o que é valorizado? Olha aqui, imagine você. Vou começar a observar como a empresa gasta seus tempos e seus recursos. No caso de uma pessoa comum, vou analisar sua agenda, o extrato do seu cartão de crédito. É isso que vale para dizer o que ela de fato valoriza. Quando houver conflito entre a lista de valores nobres com a lista de valores não nobres, e quando houver esse conflito? E quando não der para atender a ambos? Como agir? Você vai privilegiar o quê? É o que você vai privilegiar, que é a tua cultura. E é isso que a gente precisa mudar. Será que temos uma hierarquia interna de valores, mesmo que em nível inconsciente? E esta hierarquia fica clara nas escolhas individuais e visíveis que fazemos? Então, para explicar isso, eu vou adotar o exemplo dos 3 valores de Caroline Taylor, que mostram uma coisa interessante. Olha o que ela diz. Nós temos uma empresa que tem 3 valores, por exemplo. Pensar fora da caixa, agir com integridade, pensar fora da caixa, agir com integridade e apoiar-se mutuamente. Está claro aí? Estão vendo isso?
Então, o que alguém pode pensar? Se você se basear em escrever apenas isso, um cara pode pensar assim, ó, este cidadão aí poderá interpretar que se o funcionário não está atingindo suas metas, seria falta de integridade mantê-lo na função, pois ele pode prejudicar toda a equipe. Esse é um modelo mental que faz o cara interpretar aquilo que eu grifei, que é o valor grifado, né? Do jeito que ele tem dentro dele. Então, ele não interpreta, porque agir com integridade é amplo demais para se entender o que se faz. Então, essa segunda aí pode interpretar como correto, seria prover mais suporte e coaching ao colaborador, pois integridade, para ela, é sinônimo de ajudar as pessoas a terem bom desempenho. Os dois aqui estão se sentindo íntegros, porque estão submissos ao seu próprio modelo mental. Esse aqui, que foi que criou os 3 valores, quem definiu esses 3 valores, e percebe que um enxerga o outro como resistente a um dos valores, pois não estão alinhados quanto ao significado da palavra integridade, pois cada um tem seu próprio modelo mental de percepção da realidade à sua volta. O nosso desafio é fazer que as pessoas entendam um mesmo conteúdo a partir de um modelo mental novo. Me faço entender? Não é mudar só o conteúdo para tornar mais didático, pedagógico, andragógico, eutagógico, o que for. Eu preciso mudar o seu jeito de interpretar a realidade, mudando o seu jeito de perceber as coisas. Não é fácil, né? Então, cultura organizacional, como a estrutura de valores é visualizada na companhia? Eu tenho lá o subsolo, que é onde nós vamos ter que mexer, crenças a partir dos modelos mentais, sinapses construídos até os 7 anos de idade. É ali que é o nosso foco de trabalho. Isso impacta no solo, que estão colocados os comportamentos, os símbolos e os processos, que caracterizam a cultura organizacional vigente. Então, o nosso trabalho é todinho, tanto no processo de mapeamento, tanto quanto no processo de análise, como no processo de plano de intervenção para a mudança cultural, é para agir no subsolo, para impactar o solo e caracterizar uma realidade nova. E vamos já aqui definir um pouquinho o que é esses comportamentos, né? No nosso 15 minutinhos finais aqui. O comportamento de cada um é reflexo de seus valores, que é reflexo de suas crenças, que também é reflexo de seus modelos mentais. De novo, reiterando, estruturados a partir de suas sinapses até os 7 anos de idade, em 98,5%. Presta atenção aqui, ó. Nós vamos falar todas as nossas 9 aulas sobre isso. Durante o processo de mudança cultural, teremos que trabalhar profundamente as mudanças comportamentais, as nossas próprias e as dos outros. E isto vai requerer mudanças em nosso conjunto de valores e, por decorrência, em nossos sistemas de crenças, exigindo, portanto, que sejam feitas novas sinapses, ou como charemos a partir de agora, ressinapses. Nós vamos colocar a palavra ressinapses para explicar o que acontece na cabeça de alguém que tem uma nova forma de pensar. Ok? Fazer isso com os líderes formais e informais é o primeiro passo. Um monte de errinho aqui, né? É o primeiro passo. A primeira prioridade. Vou repetir, ó. Fazer isto com os líderes formais e informais é o primeiro passo. A primeira prioridade. Porque, como defende alguns autores, nós vamos falar aqui vários, né? O processo de mudança cultural só decolará de fato quando o comportamento desses líderes forem percebidos como efetivamente alinhados com o discurso. Tá claro, senhores? Deu para entender até aqui? Então, nós temos que mexer no comportamento. E aqui nós temos aqui, ó, alguns comportamentos visíveis nos líderes e o que isso tem a ver com cultura. Então, eu não vou ler isso aqui, depois vocês vão receber esse slide e vão poder ler isso aqui. Mas veja, comportamento que a gente vê, se o cara é humilde, disposição em reconhecer os próprios erros, a gente cria aí uma cultura de abertura e aprendizado. Na verdade, para a gente gerar esse impacto que está em letra grande do lado direito, nós temos que mexer nessas coisas que os líderes fazem. E para que eles façam isso, eu preciso mexer no ter e no sentir.
é aqui que entra uma figura muito importante da literatura de Caroline Taylor, que diz o seguinte: para a gente mudar a cultura, processo de mudança de Caroline, de mudança cultural, né? Eu preciso interferir no ser primeiro, que é os níveis de percepção ou consciência que questionam sentimentos, crenças e valores. Assunto pulado na grande maioria das organizações, como a gente viu lá no Kurt Lewin. Pularam esse assunto. Quando a gente muda, consegue mudar o ser, a gente muda o fazer. As pessoas tomarão decisões de um jeito diferente, as pessoas usarão o tempo de um jeito diferente, e as pessoas farão interação com os outros de forma diferente. Isso é um comportamento. Percebe que para mexer no comportamento, que é o nível do fazer, eu preciso mexer no nível do ser. E quando o comportamento se faz de um outro jeito, nós temos resultados organizacionais distintos e muito mais sofisticados. Pavani, Gervásio. Pois não, Gervásio. Você está falando muito aí em líderes formais e informais. Mas como a empresa vai identificar esses informais? São os formadores de opinião? Porque há uma confusão de chefe para líder, né? Sim. Eu vou explicar isso aí nas outras aulas, porque a aula que vem é só para a gente falar sobre essa questão anterior a começar tudo. E nós temos que identificar quem são os líderes informais. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos falar isso nas outras aulas, você tem que me aguardar. Aqui não vai dar tempo hoje, mas os líderes informais são, às vezes, muito mais formadores de opinião do que os formais. E eles têm que participar de todo o processo. Precisamos identificar eles a partir de uma série de mecanismos que nós vamos ensinar aqui. Mas me aguarde. Nós vamos definir claramente o que é informal. O que é formal é fácil. O informal é que é o cara que nós temos que achar na organização. Você já deve ter um exemplo de alguns aí na sua empresa. Lá. Pô, esse cara aqui ele não é formal, mas ele é informal. Eu tenho que achar todos eles. E todos eles participarão do processo. Mas me aguarda, Gervásio. Nas outras aulas. Aqui não vai dar tempo, não. Tá bom? Aqui nós temos uma coisa que nós vamos trabalhar muito nas outras aulas. Aqui é um exemplo, claro, do quanto nós vamos questionar valores. Nós somos um país eminentemente cristão, né? E para você ver como significa. Você sabia que nós cristãos somos 1/3 da humanidade só? Somos 29,65%. Isso junta todo mundo aqui. Nós temos quase mais agnósticos e ateus do que católicos apostólicos romanos. Aqui é um infográfico, depois vocês vão receber isso aqui, dá para ampliar isso aqui, para ver muita coisa aqui. Eu quero mostrar que até Jesus Cristo, em 2 turnos, se tivesse eleição, perde, né? Quer dizer, isso aqui é um exemplo forte, só coloquei aqui para mexer com o brilho da gente. O quanto mudar cultura é dar uma informação que te deixa de boca aberta. Assim, cacete, não sabia disso, não. Sabia disso, não. Quer dizer, nós somos minoria? Sim, nós somos minoria. Os cristãos hoje é uma minoria. 29,65% e cai a cada 10 anos. Se não fosse o coronavírus agora, nós estaríamos fazendo essa aferição novamente. Que é a cada 10 anos que faz, 2020 seria o ano de fazer novamente o censo, não vai acontecer. Mas nós devemos estar hoje em torno de 28% a 27%. Menos de 1/3. E aí? É uma tendência. Isso caracteriza uma mudança do lado esquerdo, que eu me referi lá no nosso segundo slide, ou terceiro, eu não lembro. E o que nós vamos fazer diante disso? Símbolos. Os símbolos são utilizados como validadores dos valores percebidos. Símbolos culturais são situações nas quais as escolhas devem ser feitas pela liderança, formal e informal. Sabendo-se que não se conseguirá atender a todos os valores ao mesmo tempo. Nesse caso, e pensa aí, Gervásio, na sua pergunta, o uso do tempo e a alocação dos recursos tornam-se poderosos atos simbólicos. Exemplo, o tamanho dos escritórios, a distribuição das áreas tornam-se simbólicos porque representam a visibilidade das escolhas. Uma decisão por um layout aberto terá um forte simbolismo. O que eu preciso fazer para mudar o símbolo do que as pessoas valorizam? Outro poderoso símbolo são os rituais construídos ao longo do tempo. Exemplo de ritual. Nos últimos 20 anos, a crescente participação das mulheres nas lideranças tem exigido uma revisão dos rituais existentes. Então, habituais entre os homens, que nós entre homens, nos comportamos de um jeito.
entre as mulheres, teremos que rever o nosso comportamento, que não cabe muitas coisas que a gente fazia só entre os homens. O último símbolo, que é normalmente citado na literatura, são as histórias correntes que transformam símbolos em lendas, que funcionam porque são a manifestação dos valores subjacentes. Então, quando a gente muda comportamento, a gente vai ter que impactar ele no nível dos símbolos, para as pessoas assistirem esses símbolos e darem um significado a eles. Para entender os símbolos de uma organização, nós teremos que analisar as seguintes temáticas. Onde é que o tempo é dedicado? Onde é que o dinheiro é investido? Quais são as prioridades que a organização dá em situações de grande pressão? Quais grupos ou indivíduos são favorecidos e por que eles são? Quais são os rituais e lendas existentes? Olha esse texto aqui que é importante. Para todos, é relativamente fácil manter um valor e seus respectivos símbolos durante tempos de paz, em tempo de voo de cruzeiro. Nós vamos ver se o valor é valor mesmo durante uma disputa da solidez de nossos valores. E que tudo será testado na prática. E a cultura verdadeira emerge. Como Tadeu se referiu bem ao livro que trata exatamente sobre isso. São essas situações que definem o caráter real das pessoas e das organizações. Aquilo que emerge em situação que não seja tempos de paz ou de voo de cruzeiro. E, por último, os processos. Normalmente isso é chamado de sistemas. Mas, diante das circunstâncias atuais que perpassam o mundo, no uso de diversas terminologias diferentes, até para simbolizar uma nova hora que vivemos, eu aqui, este que vos fala, eu mudei, não é a palavra sistemas, é a palavra processos, que é aquilo que já mudou. Os processos já mudaram, é aquela coisa do lado esquerdo, que eu me coloquei no primeiro slide de vocês. Processos merecem uma abordagem especial, porque eles refletem o resultado de decisões históricas que foram tomados por um hospedeiro da cultura vigente. Mudá-las e projetar novos processos pode levar tempo, e assim tendem a ficar mais atrasados em relação às mudanças de comportamentos e símbolos. Mais atrasados quando a gente não teve os processos mudados. Mas o que a gente está vendo hoje é exatamente o oposto. Os processos já mudaram. Nós é que temos que mudar os símbolos e os comportamentos para se aderir a esses processos. Quer dizer, eles mudaram no papel, né? Mas na prática não. E é isso que a gente tem que fazer. Uma organização resolve adotar o foco do cliente, mas seus softwares sempre estiveram focados no produto. Somente essa mudança pode levar anos e pode requerer um investimento que ainda tenha que ser buscado. Para mim, fazer com que esse processo de verdade mude, eu preciso mudar comportamento, eu preciso mudar símbolos. Nosso RPG, ele é um mudador de realidade, de processos. Os referenciais de exemplaridade da primazia da gestão é um documento que a gente está liderando esse movimento de fazer avaliações de organizações por esse referencial. Ele é um mudador do lado esquerdo do nosso primeiro slide. E um específico referencial fala sobre cultura organizacional, que é o que a gente tem que fazer. Alguma pergunta até aqui, senhores? Alguma abordagem? Nós temos 5 minutinhos aí para terminar. 3 minutinhos, na verdade. Então, só para a gente dar um último overview do que será o nosso curso. Existe uma associação de gestão da mudança profissional, que é a ACMP, Association of Change Management Professional. É uma associação de profissionais exclusivamente dedicada a tratar a gestão da mudança nas organizações de qualquer natureza e tamanho. Essa organização criou, como decorrência dela, o HUCMI. E o HUCMI é um instituto que criou o HCMBOK, e que é o que nós vamos falar na aula que vem, na primeira aula um pouquinho. Quais são as orientações para que a gente tenha o Change Management Officer, o cara que cuida de um programa de mudança cultural? Está sendo chamado CMO, Change Management Officer. E nós vamos começar a falar sobre isso na primeira aula não inaugural, que essa aqui é uma aula do overview geral, né? Então, o que vai acontecer? Segundo esse cara aqui, que escreveu um livro em 92, é bem antigo, né? Somente 10% das pessoas aceitam as mudanças de imediato, 20% aceita com pouco de esforço, 40% com muito esforço e 30% só aceita se ela der certa. Então, diante dessa estatística que o Daryl O'Connor
nos põe, como é que eu começo uma mudança cultural, Provani? Eu tenho um problema de início aí. Para começar esse troço, os caras não vão querer. O grande problema é que a grande maioria, mais de 90%, sequer empreende algum esforço para compreender o que nós vamos falar aqui em 9 aulas e seus motivos. Então é hora de você trazer pessoas da liderança maior da sua organização para fazer essa viagem conosco. Porque começar o processo é mais difícil do que executá-lo. Nesse sentido, nós vamos falar um pouquinho do que o HCMBOK fala, quais são os fundamentos dele, que basicamente envolve aí, olha o item 1.5, cultura organizacional. Nós vamos navegar isso com cuidado a partir da semana que vem. E aqui vai ser o nosso panorama na jornada. A partir de quarta-feira da semana que vem, das 2 às 3h30 sempre, nós vamos falar sobre, primeiro, mapeamento da cultura vigente, meios para a tipificação da cultura vigente e meios para descobrir os traços comportamentais das lideranças, formais e informais. Como é que a gente faz isso aí por meio de avaliação e de autoavaliação? Então, nós temos algumas aulas para falar esse tópico azul aqui, certo? 2 ou 3 aulas para isso. Mais 2 ou 3 aulas só para falar sobre análise de cultura ideal, as diversas culturas disponíveis na literatura, a cultura ideal para as organizações do século XXI e para quem adota referenciais de exemplaridade da gestão, como o nosso, e qual a alternativa para escolher uma nova cultura, não a ideal, mas aquela que seja possível. Então, nós temos 3 aulas só para falar de análise da cultura ideal, que temos muitas alternativas, basicamente 6 tipos de cultura possíveis hoje, ou mais, considerando alguns outros autores. E, por último, nós vamos dedicar mais ou menos 3 aulas para falar sobre plano de intervenção para a gestão da mudança cultural. Nós vamos falar sobre a construção do PLIC, que é o plano de intervenção cultural. Como que eu faço? Quais são as ações para a mudança de comportamento? Uma aula basicamente só para isso. Quais são as ações para a mudança dos símbolos? Uma aula basicamente só para isso. E quais são as ações para a mudança nos processos? Uma aula só para isso. A gente quer crer que no final dessas 9 aulas restantes, você tenha a condição de fazer, com um pouco de ajuda externa apenas, o seu diagnóstico, a sua análise e o seu plano de intervenção cultural. Ok?